Foi E aí, tudo como se eu galera, tivesse só na letra. desenhado no Gente, papel mesmo. tô São fazendo esse vários vídeo que novo eu pro fiz canal no a programa partir e de tal, bonitinho. uma coisa que tem sido muito interessante para fazer nessa história é que antigamente, por exemplo, a Balada Sideral, eu escrevi um roteiro, né? E ela tinha um roteiro enorme, assim, no Word, eu escrevi no Word, e tinha um roteiro com, de um lado os diálogos, assim, e aí depois eu colocava as descrições, né? Ah, o balão vai ter que ter isso, o balão vai ter que ter aquilo, etc, etc. O desenho segue tal estilo e não sei o quê. Mesmo sendo eu a desenhar, eu colocava essas referências, porque também senão a gente esquece, né? Mas esse quadrinho que eu estou fazendo, eu crio o roteiro na hora que eu estou desenhando. Então, assim, isso foi baseado quando eu vi um quadrinista que eu admiro muito, que é o Marçal Branco, que é o autor do Galícia, né? Ele falou que trabalhava com esse método, e eu trabalhava assim quando eu era pequeno, né? Quando eu era criancinha mesmo, eu fazia uns quadrinhos, né? Eu tinha uns quadrinhos do Flash, que era o meu personagem preferido da DC, e eu fazia o roteiro na hora também, né? Só que aí depois eu cresci e falei, não, os profissionais fazem roteiro escrito à parte, né? E depois eles desenham, eu não sei, tem plano de ser um profissional, então eu vou fazer dessa maneira, né? E comecei a fazer o roteiro à parte. Mas aí quando eu vi o Marçal falando, eu falei, porra, cara, eu acho que faz muito sentido você fazer o roteiro na hora que você está desenhando, porque fica poético, né? Você pode colocar elementos que você, de alguma coisa que você está passando, né? Você pode mudar a direção da história. Então tem momentos dessa história que eu estou fazendo que eu tinha um plano X, né? Mas aí às vezes eu estou dando aula, às vezes no meio de uma aula, ou não sei, conversando com alguém num bar e tal, eu falo, nossa, cara, se eu fizer isso vai ficar muito melhor. Aí eu vou e mudo, né? Eu mudo a história. Só que eu mudo enquanto eu estou desenhando. E é legal porque a história ela fica morando na minha cabeça, ela não está escrita, né? Só que no meu dia a dia eu estou pensando nela. Então às vezes eu estou lavando louça e eu estou pensando num diálogo. E eu fico revendo aquilo várias vezes ao longo do dia, né? Tem horas que eu saio do ar, assim, às vezes eu estou vendo jornal, estou vendo televisão, mas eu estou pensando na história, né? É coisa de maluco, é coisa de maluco. Aí eu começo a rever diálogos, aí eu penso, nossa, se esse diálogo for desse jeito, vai ser melhor do que do outro jeito que eu pensei. Só que aí às vezes eu penso isso num dia, aí na hora que eu vou desenhar, sai de outro jeito, né? E aí tem hora que eu faço e eu penso, porra, isso não tá 100%. Mas aí a página já tá ficando pronta, eu tô desenhando, eu falo, pô, vai ficar assim, né? Isso também é uma espécie de uma filosofia da arte que eu tenho cultivado, que é o seguinte, não ser perfeccionista, né? Eu não tenho a pretensão de fazer uma história impecável, né? Eu acho que é legal ter imperfeições, né? Porque a vida é assim. Você tem um dia bom, você tem um dia ruim. E aí eu acho que é legal a história ter isso também. Eu acho que dá uma vida e dá uma autenticidade para o que você está fazendo. Em vez de ficar escrevendo e revisando cada palavra, nossa, cada diálogo tem que ser inesquecível, cada momento da história tem que ter um brilho. Eu falei, não, velho, desencana. Né, vou fazendo. Tem uns momentos que eu falo, porra, esse momento ele precisa de um capricho, ele tem que ficar legal, tal. Eu vou lá e esmero, né? Mas tem outros momentos que, assim, lógico, tem que ter uma dignidade no que você está fazendo, né? Você não vai fazer de qualquer jeito, mas você não precisa também ficar pirando de que todo momento... Porque, assim, se todos os momentos da história forem marcantes, a história não vai ser marcante, né? Porque você pensa bem, é dinâmica, né? Essa história que eu mostrei para vocês, ela tem um momento que acontece uma grande batalha
e eu fico páginas e páginas preparando essa batalha, né? E a minha ideia é justamente ter essa preparação, criar uma ansiedade, e aí tem umas metáforas, por exemplo, do clima, né? Como se elementos do clima estivessem preparando o que virá, e aí na hora que a batalha chega, pelo menos a minha intenção é que o leitor leia e fale tipo, nossa, cara, ele fica envolvido, né? Pelo menos foi assim que aconteceu comigo. Quando eu estava desenhando, quando eu cheguei na parte da batalha, eu fiquei muito absorvido. Assim. Eu lembro que eu ficava manhã, tarde e noite desenhando. É, eu ia para frente da televisão, desenhando na televisão, desenhando no escritório. E os desenhos são esboços, né? A história está toda esboçada, mas nessa fase os esboços são lindos, assim, pelo menos para o padrão que eu conheço do que eu faço, eu estava muito envolvido. Então eu penso, porra, eu acho que esse final que eu fiquei páginas preparando a batalha, eu acho que ela funciona em termos narrativos, porque eu pelo menos eu fui o único leitor da história até agora e eu fiquei muito entusiasmado, né? Então são técnicas e recursos que a gente pode usar, né? Quando a gente está fazendo um quadrinho, essas coisas são muito úteis, assim, né?